Quebre o gelo do teu coração e como Jesus ama teu irmão. Quebre o gelo do teu coração e como Jesus ama teu irmão. Que bom para isso, né? Boa noite a todos, né? Que a paz do Mestre nos envolva e possamos, junto, né, nessa troca de energia, de vibrações, podemos estudar aquele que é a base da filosofia espírita, que é o Livro dos Espíritos. Não só a base da filosofia, aliás, a filosofia espírita está no Livro dos Espíritos, como ele é a base do lado científico e do lado religioso da nossa doutrina. E o estudo de hoje, ele vai falar exatamente dessa parte do lado religioso, que é a parte terceira do Livro dos Espíritos, onde estão as leis morais, que são 10 leis morais. E nós hoje vamos tratar de um dos itens que está no 12º capítulo, último capítulo, que fala da perfeição moral. E vamos tratar sobre as paixões. A questão, quando ele começa este capítulo, ele trata sobre os vícios e virtudes, né? É a questão 893. Quando Kardec aborda sobre as virtudes, ele tem como resposta dos espíritos, uma pequena parte dessa resposta, que é um pouco maior, os espíritos dizendo que a virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. E é interessante a gente perceber isso, porque muitas vezes a gente se sente num turbilhão e não nos vemos e não nos sentimos em condições de superar e de nos livrarmos daqueles acontecimentos, daqueles sentimentos e daqueles atos que nós produzimos em virtude desse turbilhão que nós nos colocamos. E aqui a doutrina é muito clara, dizendo que nós podemos sim e devemos resistir aos instintos, aos sentimentos, às vontades que muitas vezes nos tocam o coração, porque cada vez que resistimos a um sentimento negativo, cada vez que deixamos de praticar um ato que é redundante de um pensamento inferior, nós estamos desenvolvendo algum tipo de virtude, estamos fazendo essa grande força energética de não nos deixarmos levar por esses arrastamentos. Ainda na questão 895, os espíritos superiores nos falam, deixa bem claro, né? Aliás, Kardec na pergunta já deixa bem claro que tanto os defeitos quanto os vícios são características da nossa imperfeição moral, sem dúvida. Mas ele pergunta se tem algo além disso que também seja característico da nossa imperfeição moral. E os espíritos respondem que, além dos vícios e dos defeitos, o interesse pessoal é o sinal mais característico da imperfeição. E aí a gente lembra de Jesus, quando fala, né, que nós devemos negarmos a nós mesmos, pegarmos nossa cruz e segui-lo. E negar a nós mesmos é exatamente isso, sair do foco dos holofotes, deixarmos de fazer com que a vida gire em torno dos nossos interesses. E enquanto a gente está preso aos nossos interesses, nós estamos cometendo um dos grandes entraves ao nosso desenvolvimento espiritual. Bom, mas vamos entrar no tema desta noite, que é sobre paixões. E a gente pergunta, o que é uma paixão? Nós podemos ter várias opiniões aqui, que todas elas podem divergir a princípio, mas terão na sua intenção maior muita semelhança. Então nós fomos antes consultar o dicionário, pegamos um dicionário, que é o dicionário Michaelis. E lá existem 9 definições para a palavra paixão. Nós pegamos algumas.
uma delas, sentimento forte como o amor e o ódio. Então, o dicionário diz que a paixão pode ser um sentimento positivo, como o amor, como pode ser um sentimento negativo, como o ódio. Diz ainda, pode ser um movimento impetuoso da alma para o bem e para o mal. E a gente, quando interpreta algo impetuoso, a gente pode levar à interpretação de que é algo que nós estamos fazendo sem pensar, de maneira assodadamente. Diz ainda o dicionário que, mais comumente, paixão designa amor, atração de um sexo pelo outro, e que é um dos grandes erros que nós interpretarmos paixão como amor. Amor é um sentimento muito mais nobre, que supera essa visão material que a paixão pode nos trazer. Então, não vamos dizer que o dicionário errou, mas sob a ótica da nossa doutrina, paixão e amor são coisas que podem até se completar em tantos e tantos momentos, mas não podem nunca serem consideradas sinônimos. Diz ainda, gosto muito vivo, acentuada predileção por alguma coisa. Eu tenho uma paixão por filmes, eu tenho uma paixão por jogo de futebol, eu tenho uma paixão por carros. Então, esse sentimento que me leva a ter uma ligação com um ato ou com um objeto, isso é uma paixão. E também o dicionário considera que paixão é o próprio ato ou o próprio objeto. E termina dizendo, termina não, né? Teria mais um, mas dos que eu escolhi aqui, que paixão seria os tormentos padecidos pelo Cristo. É a paixão de Cristo que a Igreja Católica tanto faz. E a gente vê que muito mais do que a paixão de Cristo, que é tão valorizada, e não vai crítica, mas é um fato, ela se perde em função de toda a obra do Cristo, que foi a sua mensagem, foi seu comportamento, foi seu exemplo para nós. Bom, e aí nós, que viemos de tantas atitudes em vidas anteriores, negativas, por isso que estamos aqui ainda, num mundo de provas e expiações, trazendo uma bagagem de negativismo muito grande. Então, nós interpretamos a paixão sempre do seu lado negativo. Exemplo, a paixão daquele jovem pelo futebol fez com que ele matasse um torcedor do outro time. Ou aquele que mata o cônjuge por paixão, uma pessoa tão apaixonada que não podia admitir que o cônjuge ou a cônjuge não quisesse conviver com ele. Então, nós vemos que a visão de paixão ainda é muito deturpada sob a nossa ótica de espíritos endividados conosco mesmo e, consequentemente, com as leis divinas. E como Kardec vê as paixões? Né? Ele vai questionar na questão 907. Pergunta Kardec. Será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Então, Kardec de cara já coloca quase um paradoxo. Na verdade, um paradoxo, usando o embora. Quando ele diz, é mal, substancialmente mal. O que seria algo substancialmente mal? Algo cuja essência estaria o mal. Que a base daquele sentimento seria o mal. Mas ele diz que esse sentimento está na natureza, e Kardec interpreta a natureza como toda a obra de Deus. Então ele pergunta se algo que é de Deus pode ter na sua essência a negatividade e algo de mal. Na verdade, ele vê a paixão não como um objeto, como o dicionário, de certa maneira, interpreta, mas ele vê a paixão como um sentimento. E os espíritos respondem o seguinte: não, a paixão está no excesso de que se acresceu a vontade. Então, somos nós que, pelos nossos sentimentos e pelas nossas emoções em desalinho, né, que vamos dando essa característica de tornar a paixão má. A paixão em si não é má, nós que a tornamos má. E continua os espíritos dizendo, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem. E o princípio que dá origem à paixão é a vontade divina.
É Deus que coloca esse sentimento como um dos diversos sentimentos que temos que saber desenvolver, conviver e trabalhar no nosso interior. A paixão, então, por ser um sentimento natural, e a gente vai ver nesse mesma terceira parte do Livro dos Espíritos, no primeiro capítulo dele, quando fala da lei divina natural, ele vai dizer que lei natural é aquilo que vem de Deus. Então a gente tem que aí já começar a ter uma outra atenção. Nós não podemos falar, o comportamento atual da humanidade nesse campo é natural. Não, natural que é de Deus. Ele é normal em função da sociedade, mas natural é aquilo que vem de Deus. Então esse princípio divino, ele foi posto no homem para o bem, diz os Espíritos. E continua dizendo, tanto que as paixões podem levar o homem à realização de grandes coisas. E todas as grandes descobertas da humanidade foram feitas por pessoas altamente apaixonadas naquilo que estão fazendo. Fossem as grandes descobertas, fossem as invenções, e fosse qualquer tipo de avanço tecnológico ou até avanço na área da instrução e da educação. Todo aquele que proporcionou ao mundo algum tipo de avanço, esse avanço foi devido a ele ser um apaixonado, e por ser apaixonado por aquilo, ele se dedicou com afinco. Se a gente pegar o exemplo de Thomas Edison testou mais de 6.000 elementos até chegar à conclusão do filamento para a lâmpada elétrica. E termina essa questão, os Espíritos dizendo o seguinte, o abuso que delas, das paixões, se faz é que causa o mal. Então nos mostra a necessidade de dominarmos as nossas emoções e os nossos sentimentos para que não deixemos que eles se extravasem de modo que aquilo que pode ser positivo venha a se tornar algo negativo. E Kardec faz uma outra pergunta. Como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? Ou seja, onde é o ponto de inflexão? Até onde a minha paixão pode ir de modo que ela seja positiva? A partir de que momento a minha paixão será algo negativo? E Kardec e os Espíritos respondem com uma metáfora, dizendo o seguinte, as paixões são como um corcel, que só tem utilidade quando governado, e que se torna perigoso desde que passe a governar. E a visão muito interessante. Enquanto eu estiver controlando o cavalo, eu sei para onde eu estou indo. Na hora que eu perder o controle, o cavalo que vai me levar para onde ele quiser. Então, em cima disso que os Espíritos nos dizem, nos incentiva a termos atenção aonde nós estamos com o nosso sentimento, aonde nós estamos com as nossas emoções. E continua dizendo, uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la. E como nós vamos saber qual é este momento em que eu vou ter a noção que ainda domino ou que já deixo de dominar essa emoção? E eles dizem na sequência da resposta. É aquela que dá em resultado um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outrem. Interessante. Então a paixão pode ser negativa desde que ela faça mal apenas a mim mesmo. Não necessariamente ela tem que ser negativa para o próximo, mas se é algo que está me atingindo, me fazendo mal, ela passa a ser, obviamente, é claro, porque nós estamos nesse processo evolutivo, uma paixão, um sentimento negativo. E Kardec, a essa questão, ele faz um comentário, onde ele começa dizendo, as paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o auxiliam na designação dos desígnios da providência. Desígnios da providência. O que seria um desígnio da providência para nós encarnados? Primeiro, a nossa evolução espiritual. Segundo,
o nosso conviver com o próximo, de modo que o nosso exemplo, mais do que as nossas palavras, ajudem-os também a progredirem. Os desígnios da providência seria nós trabalharmos por evolução de uma comunidade e, obviamente, nós trabalharmos pela evolução do planeta como um todo. Para não falar nem do universo, né? Porque quando nós aqui harmonizarmos o planeta num processo regenerativo mais profundo, nós estaremos influenciando intelectualmente, e não diretamente, mas indiretamente, a psicosfera do universo, ou pelo menos dos planetas que nos cercam. Então, trabalhar essa execução dos desígnios divinos, diz Kardec, ele cita até um valor, que as paixões multiplicam por 10 vezes, dando não um exemplo numérico, mas dando essa impressão de quão importante é que eu faça as coisas voltadas para o bem, apaixonado por aquilo que estou fazendo. Continua ainda Kardec. Mas, se em vez de as dirigir, deixa que elas o dirijam, cai o homem nos excessos, e a própria força que, manejada pelas suas mãos, poderia produzir o bem, contra ele se volta e esmaga. Porque assim, da mesma forma que ela decuplica para o bem, ela decuplica para o mal também. E aí, quando eu me entrego nesse processo de usar a paixão em cima de sentimentos e emoções em desalinho, eu estou causando um grande problema para mim e, pior ainda, para terceiros, pela qual eu terei essa responsabilidade também. Mais contundente que isso, Kardec não poderia ser, né? Mas ele continua. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural. Lembrando que natural é que vem de Deus. E necessidade natural que nós temos, volto a falar, é o nosso progresso, é o progresso daqueles que convivem conosco, é o progresso da nossa sociedade, é o progresso do nosso planeta. Kardec esclarece melhor. O princípio das paixões não é assim um mal, pois que assenta numa das condições providenciais da nossa existência. E o que seria uma condição providencial? Condição providencial são aquelas que produzem algo melhor e necessário para todos. Diz ainda Kardec, a paixão propriamente dita é a exageração de uma necessidade ou de um sentimento. Eu preciso tanto fazer isso, eu vou fazer a qualquer custo, passando por cima de quem quiser. Eu sinto uma necessidade daquilo, eu vou fazer aquilo, ou com a ajuda do outro, ou procurando fazer com que esse meu esforço ajude o próximo, que seria positivo, ou passando por cima de quem estiver na minha frente. E que é negativo para o conjunto das pessoas e, obviamente, para si mesmo. E ele dá dessa maneira uma visão muito mais humana, né? A visão que nós temos do que seria a paixão. E diz ainda, está no excesso e não na causa, e esse excesso se torna um mal, quando tem consequência um mal qualquer. Ele, obviamente, não vai contradizer, vai ratificar aquilo que a espiritualidade está dizendo, que a base da paixão é divina. A nossa maneira de trabalhá-la é que pode ser negativa. Ou seja, não é o meu objetivo, o objetivo da minha paixão, muitas vezes vamos interpretar que seja algo positivo, objetivo, mas é a maneira como que eu vou fazer com que aquele objetivo seja alcançado que vai indicar se ela será positiva ou se ela será negativa. Então, precisamos atentar aos nossos objetivos? Claro, porque se o objetivo for negativo, ela será negativa em toda a sua extensão. Mas mesmo quando o nosso objetivo é positivo, se os meios que eu utilizo não são, então nós estamos perdendo uma grande oportunidade de trabalhar o bem e estamos criando dívidas das quais seremos responsabilizados. E termina dizendo, esse comentário dizendo, toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual.
E isso a doutrina espírita fala no correr de toda a sua literatura. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota predominância do espírito sobre a matéria e aproximação da perfeição. Ou, na verdade, que eles nos indicam o seguinte: nossa vida tem que ser voltada para as nossas necessidades de espírito num processo evolutivo. Obviamente, não podemos esquecer que vivemos na matéria e temos que satisfazer necessidades como espírito encarnado. Mas mesmo essas necessidades têm que ter como fundamento a necessidade maior do espírito no seu processo evolutivo. E Kardec faz uma outra pergunta. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Se a gente perguntar isso para 90%, não do nosso grupo aqui, né? Mas 90% da humanidade, as pessoas vão dizer, e até para nós muitas vezes também, temos que ter essa humildade de reconhecer que ainda estamos longe daquilo que queremos ser. Se nós perguntarmos, é difícil superar suas más inclinações? A maioria vai dizer, é quase impossível. E uma boa parte vai dizer que é impossível. E a gente tem essa ideia de que é muito difícil vencer as nossas más inclinações. Fruto de quê? Do nosso passado atávico de erros, de desencontros, de tentativas frustradas, de decepções conosco mesmo e com o próximo. Então nós somos, por característica ainda, negativos nas nossas capacidades e potencialidades. Mas os espíritos respondem essa pergunta, ou seja, pode sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Responde os espíritos, sim. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Fazendo esforços insignificantes? Será que nível de espírito é esse? Será que só espírito evoluído? Não, mas estão falando para nós. Eles não estão falando para eles, eles estão falando para nós. Que os esforços que nós temos que fazer para vencer as nossas más inclinações são insignificantes. E por que nós não conseguimos? E eles, na sequência da resposta, dizem: o que lhe falta é a vontade. Na verdade, nós nos acomodamos em comportamentos falhos e procuramos arrumar desculpas para eles. Eu fiz isso porque fulano fez aquilo. Eu disse aquilo para aquela pessoa porque ela tinha me dito isso. Eu faço isso porque todo mundo faz, por que eu não vou fazer também? Então nós estamos sempre levando para o próximo a razão do nosso erro. E vamos empurrando a realidade de que eu não estou fazendo o menor esforço para deixar de ser agressivo, o menor esforço para deixar de ser ciumento, o menor esforço para deixar de ser egoísta, o menor esforço para deixar de ser voltado apenas para os meus interesses. Sempre eu tenho uma desculpa para os meus atos. E a desculpa é sempre o próximo. Nunca a desculpa, poderia ser, é que eu ainda estou no processo evolutivo, por isso que ainda estou falhando. Mas estou na luta da superação. Porque na hora que eu começo a trazer o problema para mim, eu já estou começando a interpretar que a única pessoa que pode resolver esse problema sou eu mesmo. Enquanto eu estou botando no outro as razões do meu erro, é que o outro tem que deixar de errar para eu não errar mais. E aí, eles terminam essa dizendo que lhe falta a verdade, quase com um lamento, dizendo: quão poucos dentre vós fazem esforço. E se nós olharmos bem, muitas vezes a gente sabe o que tem que fazer, entende o que precisa de fazer, mas não temos a determinação e a vontade. A gente pergunta, mudar, deixar as más inclinações é fácil? Não, não é fácil. É difícil também? Não é difícil. É trabalhoso. O problema é que a gente cria uma bolha de conforto para a gente, que mesmo sabendo que nós estamos errados, aquela bolha de conforto é confortável. Porque eu não preciso fazer esforço. E toda evolução só funciona e só ocorre
com esforço pessoal. Se nós não nos esforçarmos para superar mazelas, nós vamos continuar sempre presos às nossas dificuldades. Precisamos, então, deixar o desculpismo de arrumar culpa no próximo dos nossos erros e, o mais rápido possível, providenciarmos a nossa superação. Pergunta ainda Kardec. Pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar de suas paixões? Ou seja, os espíritos estariam dispostos ou disponíveis para nos ajudar a superarmos as nossas dificuldades? E diz nos espíritos. Se eu pedir a Deus e ao seu bom gênio, aí vamos interpretar gênio como espírito protetor, o anjo guardião, o que nós quisermos chamar, anjo da guarda, pouco importa. Se eu pedir a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, aí a gente vai lembrar de Jesus que falava, pedi e obtereis. Mas o que pedir? Primeira coisa. Senhor, afasta meu filho das drogas. Senhor, faça com que meu esposo arrume um emprego melhor para me dar o conforto que eu mereço. Senhor, faça com que eu passe nesse concurso. É isso que a gente tem que pedir. É o primeiro questionamento. Tudo bem, mas vamos dizer que a gente comece com as cabeçadas da vida, e com a leitura espírita, com o entendimento da doutrina espírita, entender o que eu preciso pedir. Mas eles falam aqui, pedir com sinceridade. O que é pedir com sinceridade? Aí nós vamos buscar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, que é pedir e obtereis, todo o capítulo, no seu item 7, Kardec diz o seguinte, o que Deus lhe considerar sempre, se ele referindo-se ao homem, o que Deus lhe considerar sempre, se ele o pedir com confiança, ou seja, pedir confiança é pedir com fé, acreditando e tendo humildade para entender que nós, para superarmos nossas dificuldades, ainda precisamos do suporte do apoio, e não do ato e da ação da espiritualidade. Então, se nós pedirmos com confiança, o que ele vai poder nos dar é a coragem, a paciência e a resignação. E é isso que a gente tem que pedir, coragem para enfrentar as dificuldades, coragem para enfrentar as tribulações, paciência, porque eu vou tentar e vou errar, vou tentar de novo e vou errar, vou tentar de novo e vou começar a acertar, e vou ter determinação, perseverança e vou conseguir. E resignação, porque muitas das coisas que a gente quer superar fazem parte do nosso processo evolutivo e temos sim que passar por aquilo. Mas a resignação faz com que a gente passe por aquela situação sem o quê? Sem desespero, sem sofrimento, sem blasfemar e sem procurar culpado para as situações que vivenciamos. Diz ainda Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Também, referindo-se a Deus, lhe considerar os meios de se tirar de si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará-lhe surgir os bons espíritos. Ou seja, é o processo da intuição. Mas para eu entender a intuição, para eu aceitar, ou pelo menos ela vir na minha cabeça, eu tenho que estar sintonizado. Eu não preciso estar sintonizado no nível alfa de espiritualidade, mas eu tenho que estar na luta de superação, eu tenho que estar na preocupação de respeitar o próximo, eu tenho que estar na busca da caridade para os que necessitam, de modo que eu possa abrir meus campos energéticos, de modo que haja possibilidade de que a espiritualidade venha nos intuir. Então, segundo Kardec, Deus permite, se nós trabalharmos por isso, que a espiritualidade venha nos intuir as maneiras de comportar ou o que fazer para que a gente saia daquela dificuldade. E completa dizendo, deixando-lhe desta forma o mérito da ação. Você faz o que você quiser. Porque se você fizer e deu certo, é mérito seu. A espiritualidade não vai fazer para a gente. Ela vai nos intuir o que nós devemos fazer. Se nós vamos captar ou se vamos fazer, é uma responsabilidade nossa, é o livre-arbítrio que nós temos
para trabalharmos da melhor maneira. E diz ainda Kardec, ele, referindo-se a Deus, assiste os que se ajudam a si mesmo, de conformidade com esta máxima, ajuda-te que o céu te ajudará. Então, é fundamental o nosso esforço. Por isso que eu falo, para sairmos das situações negativas, para sair daquelas situações que arrastamos durante séculos, provavelmente, comportamentos iguais, tem que ter esforço. Porque nós estamos com o nosso espírito, vamos dizer, quase embalsamado em certos comportamentos que estamos sempre fazendo, sempre repetindo. Então, é necessário esforço, e esse esforço, quando é digno, receberá o apoio da espiritualidade para que possamos superar. Então, vamos voltar à resposta lá da questão 910, né? Repetindo o início, se o pedir a Deus ao seu bom gênio, com sinceridade, continua os espíritos, os bons espíritos lhe virão certamente auxílio, porquanto essa é a missão deles. Interessante, então, nós sabemos que o espírito superior não está na beira de um rio onde corre maná de leite e mel. Não está ouvindo harpa, ele está trabalhando. Mas dentre todas as tarefas que o espírito faz, uma delas é nos ajudar. Olha que maravilhoso é nós sabermos que podemos contar com espíritos que estão no nível de evolução muito superior e que têm capacidade de nos intuir o que é certo. O que precisa do nosso esforço? Estarmos sintonizados para recebermos essa ajuda. Na questão 911, Kardec pergunta: não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Ou seja, pode existir algum sentimento dentro de mim que nem que eu tenha vontade eu consiga dominá-la? A gente faz um parênteses. Logicamente, o ser humano tem uma característica de trabalhar na semântica, com palavras. Um momento, uma palavra é a da moda, aí depois aquela palavra já é mal vista, já não é politicamente correta, então temos que usar outra palavra. Hoje a doutrina espírita está trabalhando com a palavra orientação. A orientação tal, a orientação X. Se chamar orientação, se chamar tendência, se chamar opção, para mim é só uma questão de semântica. Mas quando você começa a trabalhar o tema orientação para algo que o espírito não tem condição de mudar, porque já veio do plano espiritual orientado para aquilo, nós jogamos embaixo o livre-arbítrio. Então não existe orientação, não existe tendência, não existe nada que não possa ser superada pela vontade. Então, se eu venho com a tendência para o roubo, ou se eu venho com uma tendência para aquilo, uma orientação para aquilo outro, e se aquilo não está nos conformes das leis naturais, eu tenho sim que, primeiro, me entender, porque nós também não estamos aqui para ir de encontro a uma característica milenar, secular, que trazemos. Mas eu tenho que começar a trabalhar por que eu estou neste caminho, por que me atrai esse tipo de situação. Porque esse é o trabalho da vontade, trabalho de burilar o espírito no seu processo evolutivo. Então, e a gente tem que lembrar, principalmente com esse aspecto de que algo que é irresistível, que o próprio Espírito fala, e nós falamos logo no início do nosso estudo de hoje, da questão 893, que há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Então não existe nenhum sentimento que lhe seja impossível de resistirmos, seja em qualquer momento evolutivo que tenhamos. Bom, essa foi a pergunta de Kardec. Vamos ver o que os espíritos respondem. Há muitas pessoas que dizem, isso os espíritos falando, quero, mas a vontade só está nos lábios. Querem, porém muito satisfeitas ficam, que não seja só como querem. Ou seja, que seja como está, que é por assim mesmo. Olha, eu tentei, gente.
Vocês vão convir comigo, eu tentei. Durante 5 minutos eu tentei não ser o que eu fui, mas não consegui. É minha sina, é meu espírito, é assim mesmo. É quem já sabe do espírito, né? Porque hoje em dia a gente não pode nem falar que a carne é fraca mais, né? Não cabe mais para o espírito. Bom, somos aqueles que estamos motivados para iniciar a mudança amanhã. É só hoje. Hoje é a última vez que eu tenho esse comportamento. Amanhã eu não vou ter mais esse comportamento. Raul Teixeira, uma vez fazendo uma palestra, ele comenta que conversando com o Camilo, seu orientador espiritual, ele falou sobre isso. Mas Camilo, se alguma coisa que ele fez, que eu falei, Camilo, só hoje eu não vou fazer mais isso. Aí Camilo falou, tudo bem. Mas se amanhã você falar que é só hoje também, você no final de um ano falou 365 vezes é só hoje. E que é o mais importante, quando você fala só hoje e faz o errado, você atrai para si espíritos que estão vinculados àquele tipo de comportamento. Mas se você amanhã falar e vier à vontade, falar, não, hoje eu não quero. No dia seguinte, aqueles mesmos espíritos voltarão e te instigarão de novo à vontade. E você fala, hoje eu também não quero. Daqui uma semana eles vão vir e você fala, ainda hoje eu não quero. Da segunda semana adiante já vão vir menos. E quantos menos vierem para te perturbar, mais fortalecido você está. E o que fez você se fortalecer para não ser assediado pela espiritualidade inferior? A sua vontade. A sua vontade férrea de superar as suas tendências, as suas orientações e as suas vontades e desejos. Então é muito importante, é fundamental que trabalhemos em nós a vontade da superação das nossas mazelas. E continua o Espírito dizendo, quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. E não podemos ter dúvida que somos inferiores em tantas coisas e que, por sermos inferiores em tantas coisas, cometemos tantas coisas dignas de um espírito inferior. Mas até quando? Até quando nós vamos continuar tendo comportamentos indignos de alguém que quer se transformar? E vamos, porque tem uma... Eu acredito que hoje em dia nem tanto, mas ainda pode ter no meio espírita alguém por entender a reencarnação, isso aqui, essa encarnação não dá, deixa para a próxima. Vai deixar para a próxima sim. Mas em que condições eu vou vir na próxima? Será que nessa eu não estou em melhor condição para resolver essa dificuldade do que na próxima? Quem pode dizer como será a minha próxima encarnação? Principalmente sabendo que quanto mais conta eu deixar para pagar, mais dificultoso será. Então, aquilo que nós já sabemos, interpretamos, reconhecemos como um erro, não pode ser deixado para amanhã, muito menos para a próxima encarnação. Para amanhã eu já não posso, o que eu posso desencarnar hoje? Então, se eu puder fazer, se eu tiver a condição de fazer, eu tenho que fazer, e a única coisa que eu tenho que empregar, diz o Espírito, muito tranquilamente, muito facilmente, é a nossa vontade. E termina essa questão dizendo a espiritualidade. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Procura reprimir o quê? Não a natureza espiritual. Procura reprimir essas tendências, essas necessidades, essas vontades de fazer o errado. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. E é isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para evoluir. A pior coisa é nós ouvirmos alguém falar, eu já estou velho para mudar. Velho por quê? Se o teu espírito é imortal. Por que eu não posso fazer um esforço para fazer aquilo que hoje, aos 61 anos, eu fiz durante 50? Eu estou aqui para isso, nós estamos aqui para isso. Agora, por que eu vou deixar para amanhã o que eu tenho que fazer hoje? Não é nem que eu possa, é o que eu tenho que fazer hoje. Então, é fundamental que a gente tenha sempre a jovialidade de um espírito que criança ainda que somos. Temos que buscar em nós sempre a força. E a grande força é saber que o meu próximo passo tem que ser melhor do que o passo que eu dei ontem. Porque esse é o processo de encaminharmos na nossa evolução. E quando eu começo a interpretar que preciso vencer as minhas limitações, né,
E eu vou vendo que muitas vezes eu não consigo, porque isso é normal, também não estamos aqui a partir de hoje, para que já que entendemos e aceitamos a doutrina espírita, não vamos errar mais. Mas temos que entender que a cada erro eu tenho que procurar a razão que me fez errar e superar aquela razão. E cada vez que eu consigo fazer o processo, e é o processo do autoconhecimento. Na verdade, isso tudo se passa para eu conhecer as minhas tendências, as minhas vontades, as minhas orientações, seja lá o termo que quisermos usar. E na hora que eu começo a me conhecer e ver aonde eu preciso me superar, eu começo a me fortalecer. Eu começo, como o Camilo falou para Raul, começa você a expulsar aquelas influências negativas e começa a abrir meus campos energéticos para quem? Para aqueles que querem a minha evolução, para aqueles que vão me apoiar, que vão me dar um suporte, que vão me trazer alento nos momentos de fraqueza, no momento de cansaço, no momento de dor. E só assim a gente vai conseguindo nosso caminhar evolutivo. E a última questão desse tópico das paixões, Kardec pergunta: qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Bom, o que é predomínio da natureza corpórea? A primeira coisa que a gente tem que tentar entender. O predomínio da natureza corpórea seria o ego, que é a nossa consciência do espírito encarnado, suplantando o self, que é a nossa energia do espírito imortal. Então, cada vez que a minha vontade neste corpo supera as minhas necessidades do espírito que sou, eu estou valorizando a minha natureza corpórea. Cada vez que a minha personalidade, a minha persona, ou seja, este corpo, esta personalidade, esta vida que eu estou trazendo agora, vida material, né? Suplanta a minha individualidade, que é o espírito imortal na sua caminhada, eu estou valorizando a minha natureza corpórea. E a resposta é simples: praticar a abnegação. Quando o ego suplanta o self, como nós falamos, ou seja, existe toda uma direção das nossas atitudes em direção ao ego, ao centro da minha consciência do ser encarnado. E o sufixo que dá esse sentido de direção é o sufixo ismo. Em direção ao ego é o egoísmo. E o egoísmo é a base das nossas mazelas, das nossas dores, é o pai ou a mãe de todas as nossas mazelas. Quando caminhamos em prol dos nossos interesses pessoais, olha lá, tira as virtudes, tira o vício, o que atrapalha a minha evolução? O interesse pessoal. O que importa é a minha satisfação, o que importa é aquilo que eu quero, o que importa é aquilo que eu penso, as coisas têm que ser da maneira que eu ajo. O Dr. Alberto Almeida fala, que conversando com um amigo, ele fala: mas, Alberto, não é que eu seja uma pessoa que queira tudo da maneira que eu quero, é que meu modo de pensar é o modo certo. Então, quando a gente acha que a gente está sempre certo, procura o doutor Alberto Almeida para uma terapia e eu, quiçá, até um psiquiatra, porque a coisa pode ser mais grave. E venha na casa espírita para a fluidoterapia. Quando nós, espíritos, num mundo de prova e encarnação, não admitimos o erro, nós já estamos por si errado, porque já nos consideramos superior ao próximo. E independente da situação, seja física, seja econômica, seja social, seja cultural, ninguém é mais do que ninguém. Porque hoje eu estou aqui e amanhã eu posso estar em que situação. Vai depender muito da maneira que eu usei os talentos que eu recebi nessa encarnação. Porque todos têm que passar por todas as vicissitudes. Está lá a questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual a finalidade da encarnação? Uma delas, passar por todas as vicissitudes. Sejam elas como expiação, sejam elas como prova. A abnegação, então, passa a ser a panaceia do egoísmo, aquele remédio que os alquimistas diziam que curariam tudo, né? Então, se você quer curar o egoísmo que nós ainda trazemos, se nós queremos curar o egoísmo que nós trazemos, só tem um jeito:
é praticar a abnegação. O que seria abnegação? Vamos de novo lá no Michaelis e diz: abnegação é o desprezo ou sacrifício dos próprios interesses para atender ou satisfazer as necessidades alheias. Ou seja, é olhar para o próximo. É sair do foco, como Jesus falou, né? Negue-se a si mesmo. É olhar a coletividade como algo muito mais importante para você. Mesmo que você, naquela comunidade, naquele grupo, esteja numa posição de mando, numa posição de algum tipo de exercer algum tipo de influência. Hermance Dufour, no seu livro Reforma Íntima Sem Martírio, ela diz que nós não devemos enfrentar as nossas dificuldades da maneira de derrotá-las. Porque se eu quiser enfrentar o que eu sou, eu estou combatendo a mim mesmo. E eu não vou chegar a lugar nenhum. Vou chegar ao desencanto. Vou chegar à desilusão da impossibilidade de me transformar. Hermance Dufour diz que a maneira de superar o mal que existe em nós é trabalhando a virtude que o anula. Então, se eu sou egoísta, se eu não consigo doar o que eu tenho, que não me faz falta, mas que eu não consigo doar, porque isso aqui, essa peça aqui eu nem uso mais, mas isso aqui foi no meu primeiro encontro com meu marido, não posso doar porque tem uma história, aquilo ali não, porque aquilo ali eu usei no dia que aconteceu, aquilo ali não, porque aquilo ali foi um presente, se é presente eu não dou. Ou seja, a gente vai, né, e a coisa fica ocupando espaço, né, e tem gente aí precisando talvez de uma peça de roupa, de um livro, de um calçado. Então, se eu tenho essa dificuldade, um dia eu paro com tudo e falo, pego essa peça, me amarro no saco e levo e dou. Porque se deixar 5 minutos, você desamarra o saco e tira aquela peça. É isso. Eu tenho que começar a trabalhar a virtude que vai afastar de mim aquela característica negativa que ainda temos. Então, praticar a abnegação vai diminuir e extinguir em nós a maior mazela, que é o egoísmo. E a gente encerra esse estudo com uma fala do Espírito de Verdade, que está lá no capítulo 6 ou 7, eu esqueci de anotar aqui a referência, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Diz o Espírito de Verdade: a abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade. Em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem em partilha, tomais, pois, por divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Muito obrigado, boa noite.